Algo está acontecendo em Jerusalém que o mundo não consegue explicar. E está acontecendo agora, não em um futuro distante, não em uma profecia vaga que pode ser interpretada de mil maneiras. Está acontecendo agora, neste momento, nesta geração, diante dos nossos olhos. Deixe uma oração curta no coração antes de continuar. Por você, pela sua família, por todos que você ama. Porque o que você está prestes a ouvir exige mais do que atenção. Exige discernimento. Nos últimos meses, uma série de eventos sem precedentes tem sacudido a cidade mais sagrada da Terra. Eventos que, vistos separadamente, podem parecer coincidências. Eventos que os noticiários cobrem rapidamente e depois esquecem. Mas quando você os coloca lado a lado, quando você os vê dentro do contexto do que foi escrito há milênios, o padrão que emerge é impossível de ignorar. Jerusalém está no centro de algo que vai muito além da geopolítica, vai além da religião, da cultura, da arqueologia. Há um peso sobre aquela cidade que o mundo secular simplesmente não tem vocabulário para descrever. Tudo começou de forma silenciosa, como os maiores avisos sempre começam. Arqueólogos trabalhando nas escavações abaixo do Monte do Templo confirmaram a descoberta de estruturas que não deveriam estar ali. Câmaras seladas, passagens que ligam pontos estratégicos da cidade antiga e inscrições em pedra que datam de um período que reacende debates que estudiosos haviam considerado encerrados. A descoberta não foi anunciada com fanfarra. Foi divulgada em publicações acadêmicas em linguagem técnica que poucos leem. Mas o que foi encontrado desestabilizou premissas mantidas por décadas. O que estava enterrado está sendo exposto. O que estava selado está sendo aberto. E aqueles que conhecem as Escrituras reconhecem o padrão imediatamente. Lucas 12:2 declara que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Ageu 2:6 avisa que Deus sacudirá os céus e a terra. Quando o chão de Jerusalém começa a revelar o que guardou por séculos, a Bíblia não chama isso de coincidência arqueológica, chama de exposição. Ao mesmo tempo, relatos vindos de moradores da Cidade Velha descrevem algo que analistas climáticos não conseguem explicar por completo. Uma névoa densa e incomum desceu sobre a cidade em várias ocasiões durante a madrugada. Uma névoa que não se comporta como névoa comum. Ela não avança com o vento, não se dispersa com a luz do sol da forma esperada. Ela permanece suspensa sobre locais específicos, incluindo a área da Porta Dourada, também chamada de Porta da Misericórdia, a mesma porta que a tradição judaica e cristã identificam como o local por onde o Messias entrará em Jerusalém. Moradores descrevem uma estranheza no ar que vai além do visual, um peso, uma sensação de que algo invisível está presente de uma forma que o vocabulário cotidiano não alcança. Isso não é histeria coletiva. São relatos independentes de pessoas de origens diferentes que não se conhecem, descrevendo a mesma experiência. A Porta Dourada está murada. Foi selada pelos otomanos no século XVI, precisamente porque a tradição profética deste portão era conhecida e temida. Um cemitério muçulmano foi construído em frente a ela para impedir, segundo a crença popular, que o Messias passasse, já que a lei judaica proibia sacerdotes de passar por cima de sepulturas. A porta continua fechada até hoje. E ainda assim, é exatamente sobre ela que essa névoa inexplicável tem pousado com regularidade, como se algo além da física estivesse marcando um ponto no mapa. Para quem conhece Ezequiel 44:2, a ressonância é perturbadora. Esta porta permanecerá fechada. Não será aberta e ninguém passará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Quando um texto escrito há mais de 2.500 anos descreve com precisão o estado atual de uma porta real, em uma cidade real, que permanece fisicamente fechada até hoje, isso não é poesia, é uma coordenada. Mas não são apenas as estruturas físicas de Jerusalém que estão respondendo. O céu também. Em uma madrugada que moradores locais descrevem como diferente de tudo que já viram, uma luminosidade incomum foi reportada sobre o horizonte da Cidade Velha. Não havia tempestade, não havia incêndio,
Não havia qualquer atividade humana que justificasse o fenômeno. A luz não pulsava como um raio e não se movia como uma nuvem iluminada. Ela simplesmente existiu por vários minutos sobre os muros antigos antes de se retirar da mesma forma como chegou. Com calma, com intenção. Vídeos foram compartilhados nas redes sociais e rapidamente surgiram explicações. Reflexo atmosférico. Drone com iluminação especial. Câmera com configuração incorreta. Cada explicação foi possível. Nenhuma foi conclusiva. O que permanece é o relato de dezenas de testemunhas que descrevem a mesma coisa. Uma luz que não deveria estar ali e que, por alguns minutos, esteve. Joel 2:30. É direto. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. A Bíblia não promete que os sinais virão com sirenes e manchetes. Alguns sinais chegam quietos, destinados a ser percebidos por quem está prestando atenção, destinados a ser descartados por quem não está. E então veio o terremoto. Não um único evento, mas uma sequência de tremores que atingiram a região em janelas de tempo surpreendentemente próximas umas das outras. A falha do Mar Morto, uma das estruturas geológicas mais ativas do Oriente Médio, registrou atividade acima do padrão esperado para o período. Sismólogos monitoram, emitem relatórios, ajustam os modelos. Mas entre os moradores de Jerusalém, especialmente os mais velhos, os que cresceram ouvindo as histórias de seus pais e avós, há uma consciência diferente. Eles não leem os dados como dados, eles os leem como linguagem. E a linguagem que a terra está falando em Jerusalém soa familiar a quem conhece Isaías 29:6, que descreve o Senhor dos Exércitos visitando com trovões, terremotos e grande barulho. Zacarias 14:4. É ainda mais específico, descrevendo um terremoto que dividirá o Monte das Oliveiras ao meio no dia do Senhor. Quando a terra de Jerusalém treme com regularidade crescente, essa não é uma informação separada da profecia. Na linguagem bíblica, é parte dela. O Monte das Oliveiras em si tornou-se ponto de atenção renovada. Grupos de peregrinos de dezenas de países têm reportado experiências durante a oração naquele local que desafiam descrição racional. Pessoas que foram até lá como turistas voltaram transformadas. Pessoas que foram como céticas voltaram em silêncio. O Monte das Oliveiras é o lugar onde Jesus orou antes da crucificação. É o lugar de onde ele ascendeu. É o lugar para onde, segundo Zacarias e confirmado em Atos 1:11, ele retornará. Quando esse ponto geográfico específico começa a concentrar relatos espirituais de intensidade incomum, vindos de fontes não coordenadas e de tradições diferentes, isso não é folclore, é convergência. E há uma camada que vai ainda mais fundo. O calendário hebraico, que não segue as divisões arbitrárias do calendário gregoriano, mas sim os ciclos lunares e os festivos que Deus ordenou em Levítico, está apontando para uma sobreposição de datas de significado raramente visto. Jubileus, Shemitás, anos sabáticos, a convergência de festas bíblicas com eventos históricos em Israel tem um histórico que estudiosos sérios não podem descartar. A restauração do Estado de Israel em 1948 não foi aleatória no calendário profético. A retomada de Jerusalém em 1967 não foi. E os ciclos que se somam nos próximos anos têm estudiosos da profecia bíblica acendendo um nível diferente de atenção. Daniel fala de semanas de anos. João fala de tempos e meios tempos. Jesus disse em Mateus 24 que esta geração não passará sem ver o cumprimento dessas coisas, e o contexto do versículo é precisamente a restauração do povo de Israel à sua terra. Mas a convergência não está apenas em Israel. Está ao redor de Israel. As nações que cercam o Estado judeu estão em um estado de instabilidade sem precedente moderno. O Líbano, que abriga Hezbollah ao norte, atravessa um colapso econômico e institucional que o tornou praticamente um Estado falido. A Síria, ao nordeste, é um território estilhaçado por mais de uma década de guerra civil, com múltiplos atores externos operando sem coordenação clara. O Irã, o principal financiador de forças hostis a Israel no Oriente Médio,
enfrenta tensões internas crescentes que seus próprios líderes não conseguem conter. E ao sul, a faixa de Gaza continua sendo o epicentro de um conflito cujo desfecho ninguém consegue prever com confiança. Ezequiel 38 descreve uma coalizão de nações ao norte de Israel marchando contra ela num momento em que Israel habita em segurança. Gog e Magog, Pérsia, Put, Cute. Estudiosos identificam essas nações com os territórios modernos que hoje correspondem exatamente às áreas onde essas tensões estão se formando. Isso não é forçado. É o mapa geopolítico do Oriente Médio atual, colocado ao lado de um texto com mais de 2.500 anos. E a sobreposição é desconcertante. Enquanto isso, a questão do templo avança de forma que teria sido considerada impossível há 50 anos. O Instituto do Templo em Jerusalém completou a fabricação de todos os utensílios necessários para a retomada dos sacrifícios rituais, exatamente como descritos no livro de Êxodo. A veste do sumo sacerdote está pronta. Os vasos de ouro estão prontos. Usarás as novilhas vermelhas sem defeito que a lei judaica exige para o ritual de purificação do templo foram identificadas e estão sendo monitoradas. A novilha vermelha é um requisito que não pôde ser cumprido por séculos. A última de que há registro histórico data do período do Segundo Templo. E agora, pela primeira vez em 2 milênios, candidatas que atendem aos critérios rigorosos da lei mosaica foram encontradas. Números 19 descreve o procedimento com precisão. Aqueles que acompanham a profecia bíblica sabem que sem a novilha vermelha não há purificação ritual. Sem purificação ritual, não há templo. Sem templo, não há abominação da desolação da qual Jesus falou em Mateus 24. O fato de que esse elo específico da cadeia profética está sendo preparado silenciosamente não é notícia para os veículos de comunicação convencionais. Mas para quem conhece o texto, é um sinal com intensidade difícil de subestimar. E então há Jerusalém em si como símbolo político. A cidade que por décadas foi tratada pela comunidade internacional como uma questão a ser resolvida no futuro, foi declarada oficialmente capital de Israel e começa a ser reconhecida como tal por um número crescente de nações. Isso contraria décadas de consenso diplomático. Isso contraria resoluções das Nações Unidas. E isso é exatamente o que os profetas descreveram. Zacarias 12:3 declara que Deus fará de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão feridos. E ainda assim, todas as nações da terra se reunirão contra ela. O drama político em torno de Jerusalém não é apenas geopolítica. É o cenário exato descrito pelo profeta. Cada resolução de condenação, cada debate sobre fronteiras, cada pressão diplomática, tudo isso corresponde a uma linguagem que Zacarias usou há séculos, como se estivesse descrevendo um noticiário. Há algo mais que precisa ser dito, e precisa ser dito com cuidado. Isso não é uma previsão de data. Nenhuma data está sendo anunciada aqui. Nenhum calendário está sendo declarado como definitivo. Jesus foi explícito em Mateus 24:36. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Qualquer um que afirme saber a data está em contradição direta com as palavras de Cristo. Mas há uma diferença enorme entre conhecer a data e reconhecer a estação. Jesus repreendeu os fariseus exatamente por isso. Eles sabiam ler o céu para prever o tempo, mas não conseguiam discernir os sinais dos tempos. E os sinais dos tempos, segundo o próprio Jesus, em Lucas 21, incluem coisas acontecendo em Jerusalém: guerras, angústia das nações, o rugir do mar, o coração dos homens falhando pelo medo. Quando ele disse em Lucas 21:28, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima, ele não disse quando tudo estiver terminado. Ele disse quando começarem. Estamos no começo. O que torna este momento especialmente sério não é nenhum evento isolado. É o que os profetas chamam de alinhamento. Quando câmaras enterradas em Jerusalém são reveladas, quando a terra treme, quando o céu exibe sinais
que não têm explicação científica completa. Quando as nações se posicionam exatamente como descrito nas Escrituras, quando os instrumentos do templo são preparados pela primeira vez em 2000 anos, quando a névoa desce sobre a Porta Dourada e moradores de diferentes origens descrevem o mesmo peso espiritual, isso não é uma lista de coincidências, é uma harmonia. Uma harmonia que soa estranha aos ouvidos do século XXI porque estamos habituados ao ruído, mas que soa perfeitamente familiar a quem conhece a partitura. A questão que fica não é se algo está acontecendo. Está visivelmente acontecendo. A questão é o que fazer com essa percepção, e a Bíblia é clara sobre isso também. A resposta não é pânico. O pânico paralisa. A resposta não é especulação obsessiva sobre datas e sequências. Isso distrai. A resposta é o que Jesus mesmo resumiu quando descreveu os sinais do fim dos tempos. Vigiai, orai. Estai prontos. Estar pronto não é sobrevivencialismo, não é construir abrigos ou acumular recursos. Estar pronto, no sentido que Jesus ensinou, é ter fundações que não podem ser sacudidas. É ter uma relação com Deus que não depende de qualquer sistema humano. É ter um coração que, quando a agitação aumentar, terá onde ancorar. Jerusalém sempre foi o centro do drama espiritual do mundo, não por acidente geográfico, por designação divina. Deus disse em 1 Reis 11:36 que Jerusalém é a cidade que ele escolheu para colocar o seu nome. O que acontece em Jerusalém nunca foi apenas sobre Jerusalém. É sobre o mundo, é sobre a humanidade, é sobre o cumprimento de um plano que começou no Éden e que encontrará sua conclusão quando aquele que prometeu voltar de fato voltar. E quando ele voltar, não será para um mundo que estava prestando atenção de forma perfeita. A Bíblia é honesta sobre isso, mas o convite é que você seja parte daqueles que viram os sinais e responderam, não com medo, mas com fé, não com ansiedade, mas com preparação. Os sinais de Jerusalém estão falando. A terra está revelando o que havia enterrado. O céu está mostrando o que não foi programado pelos homens. As nações estão posicionando-se exatamente como descrito por profetas que nunca conheceram satélites, fronteiras modernas ou a ONU. E no meio de tudo isso, há uma promessa que permanece inabalável desde que foi feita. Uma promessa que atravessou impérios, sobreviveu a genocídios, resistiu a séculos de dispersão e ainda está de pé, cumprindo-se passo a passo diante dos nossos olhos. Ele prometeu voltar. E tudo o que está acontecendo em Jerusalém agora parece indistinguível dos passos que antecedem esse retorno. Permaneça atento. Permaneça firme naquilo que não pode ser sacudido. E levante a cabeça, porque quando essas coisas começam a acontecer, a redenção se aproxima.